Você, gestor de tráfego, quer prospectar farmácia, quer trabalhar com farmácias, seja no Google Ads, seja no Meta Ads, mas não sabe como iniciar? Então, esse vídeo é para você. Seja muito bem-vindo, eu sou o Vinícius Fernandes e hoje eu vou trazer para você uma estratégia completa para a nicho de farmácia, tanto para Meta Ads quanto para Google Ads. Então, vem comigo e se gostar já sabe, deixa o seu like aqui embaixo, a sua inscrição, que é muito importante, isso também o seu comentário, para me incentivar a produzir mais conteúdos como esse. Então, foca aqui na tela e vamos lá. Então aqui a gente tem alguns pontos que a gente vai estar passando detalhadamente para você ter um entendimento completo da estratégia desse vídeo, perfeito? Então, fechei o contrato e agora, o que eu vou fazer? Então, aqui a gente tem 4 pontos, perfeito? Vamos lá. Qual plataforma eu vou anunciar? Eu tenho duas opções de plataforma para estar utilizando, tá? Eu tenho o Google Ads e eu tenho o Meta Ads. É importante salientar que dependendo da plataforma, a estratégia vai mudar, tá bom? Então, no Google Ads, a gente vai estar fazendo o nosso anúncio por meio de uma landing page, perfeito? Então, a gente obrigatoriamente precisa ter um traqueamento. Não suba campanhas no Google Ads para uma landing page sem ter o seu traqueamento feito, tá? Aqui a gente não vai entrar na parte de traqueamento. Se vocês quiserem que eu traga um conteúdo referente a traqueamento, deixa aqui embaixo nos comentários. Mas para efeito desse vídeo aqui, eu vou considerar que você já tem a sua landing page traqueada, beleza? E no Meta Ads, nós vamos estar utilizando a conta de anúncios tradicional. Qual o investimento mínimo que eu vou estar utilizando? Aqui nós temos duas opções, tá? E aqui influencia, obviamente. No Google Ads eu sugiro em torno de R$2.000. Por quê? Porque o Google Ads ele é uma ferramenta de intenção. As pessoas estão ativamente buscando. Você, gestor de tráfego, já está cansado de saber disso. Tá? Mas eu sugiro aqui a gente ter um investimento um pouco maior, porque as campanhas no Google Ads elas demoram um pouco mais para estar tracionando. Então eu sugiro, se você tiver que escolher entre uma ou outra, você escolhe o Google Ads, mas também tem um investimento maior. Se eu tiver um investimento um pouco menor, eu sugiro então o Meta Ads, onde a gente já pode estar startando aí a partir dos R$1.000, perfeito? Porque ele é uma ferramenta de desejo. Os nossos criativos, a nossa comunicação vai ser totalmente diferente do que a gente vai ter no próprio Google Ads. Quais orientações eu devo estar passando para o meu cliente? Vamos lá. Questão de atendimento, o que eu preciso estar passando para ele? Que todos os atendentes devem seguir o mesmo padrão de atendimento. Ou seja, não adianta eu ter vários atendentes na minha loja, não ter um padrão, cada atendente atende de um jeito. Um aborda de uma forma, o outro aborda de outra forma, um sugere produto complementar quando o cliente busca algo específico, o outro acaba não sugerindo, então a gente precisa se atentar a isso também e ter uma padronização nesse sentido, tá? Então, buscar na medida do possível, né, sempre identificar as necessidades do nosso cliente. Isso, claro, para o time de atendimento. E na parte comercial, orientar o cliente quanto à mensuração de resultados. A gente tem um problema muito grande na questão de mensuração de resultados, vindo principalmente do Google Ads. Por quê? A gente vai saber identificar quantas mensagens chegaram, quantas ligações chegaram, porém, se eu não estiver fazendo esse acompanhamento, eu realmente vou ficar às escuras. Eu vou poder dizer para o meu cliente que eu gerei X oportunidades de venda, mas não vou saber quantos se traduziram de verdade em vendas, tá? Outra sugestão que a gente pode ter para estar fazendo essa mensuração de dados é o quê? Se basear pelo faturamento da loja antes de começar com o tráfego pago até a gente iniciar com o tráfego pago e ver a diferença que a gente teve ali no meio. Importante, no primeiro mês isso fica mais difícil de ser mensurado. E um detalhe muito importante aqui que eu trago para vocês também é que cada plataforma novamente possui uma estratégia diferente. Então, caso o seu cliente possa anunciar somente em uma plataforma, aqui, novamente, dê preferência para o Google Ads. Eu consegui ter resultados mais consistentes, em maior volume, investindo menos, acredite, mesmo colocando o dobro do que eu coloco no Meta, ter mais resultados no próprio Google Ads. Avançando um pouquinho para o público-alvo, aqui eu quero trazer uma observação muito importante, que é o quê? Google e Meta. Idade 18 a 65 anos. Aqui a gente pode deixar aberto para ambas as plataformas porque todo mundo costuma consumir esse tipo de conteúdo, perfeito? E as diferenças do Meta, obviamente, né, são na questão de públicos, é que eu vou estar utilizando alguns públicos diferentes. Lá no Meta eu posso estar utilizando um mix de envolvimento, eu posso estar utilizando um lookalike de 1 e um lookalike de 5%, são ótimos públicos que a gente tem resultado. Posso fazer um lookalike, por exemplo, de um público de envolvimento de 180 dias, de um público de 90 dias, não mais superior, não sugiro fazer superior a 180 dias, porque já começa a ficar um pouco frio demais, mas não tem problema, se quiser utilizar também é válido o teste, perfeito? Lista de clientes, sim, é muito bem-vinda, geralmente as farmácias sempre têm esse cadastro.
e também um público de lookalike em cima dessa lista de clientes. Pode ser de 1% ou de 5%, de 2%, aí fica a seu critério. Ambos os públicos costumam ter um resultado muito interessante. E, obviamente, um público aberto para estar colocando gente nova para dentro do nosso portfólio. Porém, o ouro está aqui nesse momento. Eu detalhei para vocês a questão do Meta porque ele tem uma estratégia um pouco diferente. Aqui eu vou entrar mais a fundo em cada uma das plataformas. Então eu peço que você preste muita atenção nesses pontos aqui, porque é aqui que vai estar o ouro e a diferença para você ter resultado nesse nicho, tá? Modelos de campanha que a gente vai estar utilizando. Aqui a gente está separado Meta e Google. No Meta é uma estratégia um pouco mais simples, um pouco mais tranquilo de trabalhar justamente porque não envolve landing page. A própria ferramenta do Meta Ads ela é um pouco mais tranquila e eu sei que muitos gestores acabam aprendendo o Meta Ads primeiro do que o Google Ads. Mas se você se dedicar no Google Ads, você não tem como não ter resultado com o que está aqui dentro. Mas vamos por partes. Primeiro, a parte do Meta Ads. No Meta Ads, nós vamos utilizar o modelo de mensagens para o WhatsApp. Novamente, eu trago aqui que é muito importante que o seu cliente tenha suas redes sociais, na medida do possível, ativas. No Instagram eu posso estar trazendo alguns posts justamente para alimentar esse meu orgânico na plataforma. Seja foto da fachada da loja, foto de alguns produtos que eu posso estar utilizando, ofertas que eu posso estar utilizando também. É sempre muito importante que tenha essa movimentação e, claro, stories diário na medida do possível. Isso serve para todos os nichos. No Meta Ads, então, uma campanha de mensagens, sempre focando na parte de desejo, perfeito? Utilizar criativos com produtos chamarizes. O que eu quero dizer criativos com produtos chamarizes? Produtos sempre em promoção. Por exemplo, aqui eu trago alguns produtos que a gente pode estar trazendo como chamariz. Sabonetes, desodorantes, fraldas, maquiagem e perfumaria em geral. São alguns produtos que todo mundo consome. E o que eu quero dizer com produtos chamariz? A gente vai estar anunciando, por exemplo, a gente tem um sabonete específico em promoção. Mas não necessariamente a pessoa que clicou naquele anúncio está procurando aquela promoção. A gente pode estar utilizando aquele anúncio como um chamariz para que ela venha e consuma outros produtos, tá? Observação importante, a gente pode estar postando esses anúncios também no feed. Então, por exemplo, eu tenho alguns desodorantes que estão em promoção. Eu posso fazer um criativo para utilizar no tráfego pago, mas também eu posso estar colocando esse criativo no próprio feed do meu Instagram como forma de estar alimentando ali com mais publicações, tá? Então é muito importante também, obviamente, colocar nos stories e tudo mais. Mas um detalhe importante aqui, criativos são chamarizes, como eu havia comentado recém. Não necessariamente o atendente precisa vender apenas o que estava no anúncio. Ele sempre deve sugerir produtos complementares. Então, se uma pessoa chegou até você pelo criativo do desodorante, olha, eu queria esse desodorante que está em promoção. A gente informa ele, o desodorante e tudo mais que está em promoção e a gente pode estar sugerindo. Para hoje seria isso? Tem mais alguma coisa que você gostaria de ver? Por exemplo, a gente está com produtos de maquiagem aqui em promoção. Não quer dar uma olhadinha? Então sempre está sugerindo justamente para aumentar o nosso ticket médio. A gente sempre tem que estar trazendo essa visão ao cliente e aos atendentes. Reforçar, a gente tem que estar sempre sugerindo produtos complementares como forma de aumentar o nosso ticket médio. No ponto 2, aqui sim, aqui vai estar um pouco mais detalhado porque Google Ads. O Google Ads é uma excelente ferramenta para farmácia. Como eu comentei lá no início do vídeo, eu sugiro que você faça sim, dê preferência para as campanhas do Google Ads. É um pouco mais complicado, a ferramenta ela é um pouco mais diferente, ela funciona de forma diferente, mas preste atenção que você não vai sair daqui sem saber organizar sua campanha de forma eficiente para ter resultado. Então, vem comigo. Como eu comentei, o Google Ads ele é uma ferramenta de intenção e aqui a gente vai estar utilizando uma campanha de rede de pesquisa. Tá? Quero passar por alguns pontos antes da gente ir para a parte de construção da campanha em si. A campanha de rede de pesquisa ela vai sempre levar para uma landing page, tá? E também levar para uma ligação telefônica. Isso são, na verdade, tipos de anúncios que a gente vai estar fazendo, perfeito? Então a gente vai ter a nossa landing page e a gente precisa ter nessa landing page o nosso número de WhatsApp e também um número de telefone visível. Senão, quando a gente for construir anúncios de ligação, a própria ferramenta do Google vai identificar que a gente não tem um número de telefone dentro da nossa landing page. Isso vai acontecer o quê? Reprovação do nosso anúncio. Então sempre ficar muito atento a isso, tá? E agora a gente vai para a construção da campanha em si. Como eu comentei, a gente vai estar fazendo uma campanha de rede de pesquisa, ou seja, a gente vai criar uma campanha sem meta, selecionar o objetivo de rede de pesquisa e aqui é muito importante. O que é muito importante? Que você preste atenção nas suas ações de conversão. Aqui 2 ações de conversão são primordiais
para a gente ter resultado, que é justamente a ação de chamadas a partir de anúncios e também a de contatos. E como eu comentei, é ideal que você tenha sempre 2 botões específicos na sua landing page, um de botão de WhatsApp e um de botão de telefone, como eu havia comentado. Feito isso, nós vamos partir para o nosso grupo de anúncios. Aqui nós vamos estar fazendo 3 grupos de anúncios. Quais são eles? Grupo de anúncios com as palavras-chave de farmácia, as palavras-chave de branding e as palavras-chave de concorrente. Não tenho verba para fazer 3 grupos de anúncio, vou utilizar pelo menos 2, farmácia e concorrentes. Sempre. Isso aqui é o que vai ditar o resultado, além, obviamente, das palavras-chave que você vai estar colocando dentro da sua campanha. No grupo 1, nas palavras-chave de farmácia, o que a gente vai estar utilizando? Palavras-chave que dizem respeito à farmácia. Quais seriam elas, por exemplo? Farmácia, drogaria, farmácia perto de mim, farmácia telefone, drogaria que entrega e farmácia WhatsApp, perfeito? E sempre evitando colocar palavras-chave com acentos. Você pode estar utilizando todas as palavras-chave de correspondência ampla em sua campanha. O Google ele tem uma hierarquia de 3 coisas. Ele sempre vai procurar entregar o que for mais fácil para ele. O que é mais fácil? Palavra-chave ampla, seguido de frase e seguido de exata. Tá? Aqui a gente vai estar trabalhando somente com palavra-chave ampla. Ou seja, é mais tranquilo de você fazer o gerenciamento dessas palavras-chave. Não sei qual palavras-chave colocar. Coloque essas aqui e depois, conforme os termos de pesquisa forem aparecendo no decorrer da sua campanha, você vai otimizando, inserindo novos e pausando outros. Se vocês quiserem, eu também posso estar trazendo aqui todo o passo a passo de como otimizar campanhas no Google Ads. Só você deixar aqui embaixo que eu trago para vocês. No grupo que diz respeito a branding, obviamente, nós vamos utilizar palavras-chave que dizem respeito ao nome da nossa farmácia. Ou seja, como é que se chama a nossa farmácia? É isso que nós vamos colocar. Drogaria, farmácia X no bairro X, drogaria em São Paulo. Então, todas as palavras-chave que dizem respeito ao nosso nome, à nossa marca. Então, a gente vai estar colocando essas palavras-chave também. É sempre importante você prestar atenção nessas palavras-chave que você vai estar colocando aqui, porque você vai precisar delas depois para compor o seu anúncio. Tá? Nós já vamos chegar nessa parte, mas é importante que você preste atenção nas palavras-chave também que você está colocando. E no grupo 3, nós vamos estar utilizando as palavras-chave de concorrente. Obviamente, palavras-chave que dizem respeito aos nossos concorrentes na região, sempre na região ou na cidade. Nunca busque por palavras-chave de drogarias de outras cidades que não tem na sua. Ou seja, aqui você vai estar utilizando palavra-chave nome da farmácia X, por exemplo. Vou estar utilizando palavra-chave droga raia, ou estar utilizando farmácias Panvel, ou estar utilizando Drogazil, enfim, nome de outras farmácias. Aí você me pergunta, tem problema eu colocar palavras-chave de outros concorrentes? Não tem problema, desde que você não as utilize em títulos. Porque se você estiver colocando uma palavra-chave do seu concorrente em algum título, você pode sofrer uma ação judicial. Então preste atenção. Você pode sim comprar a palavra-chave do seu concorrente, e eu sugiro que você o faça, porém jamais, em hipótese alguma, utilize ela nos seus títulos dos seus anúncios, perfeito? Agora nós vamos partir para a construção dos anúncios em si. Nos anúncios, nós vamos trabalhar com o quê? Cada grupo ele deve ter no mínimo 3 anúncios. Nós vamos ver a qualidade dos anúncios e também os recursos disponíveis na construção de cada anúncio. Então, vamos por partes. Cada grupo deve conter no mínimo 3 anúncios, tá? Então, o formato ele vai variar dependendo do cliente. Cada grupo de anúncio eu posso botar 3 anúncios em formatos diferentes. Aqui eu trouxe segmentado para você porque é importante que você ouça o seu cliente, no sentido de, meu cliente vende mais por ligação. Se o meu cliente vende mais por ligação telefônica, eu vou dar preferência para criar 2 anúncios de ligação e 1 de rede de pesquisa. Meu cliente vende mais por WhatsApp, então eu vou dar preferência para ele criar 2 anúncios de rede de pesquisa e mais 1 anúncio de ligação. Sempre 2 anúncios com o que ele vende mais, com o que ele tem mais facilidade de vender. Por que não 3? Porque a gente não pode estar desprezando o outro tipo de anúncio, o outro formato. Não é interessante, porque isso ajuda a ter volume de contatos depois. Mesmo que o atendente diga para o cliente que ele pode estar enviando uma mensagem. Qualidade de anúncio, aqui é um fator muito importante e muitos gestores deixam isso passar batido, tá? Suas palavras-chave interferem na qualidade do seu anúncio. Então, se você colocar 15 palavras-chave no seu anúncio, não necessariamente você vai ter que utilizar todas elas nos títulos, mas elas interferem na qualidade do seu anúncio, tá bom? Na construção. A qualidade do seu anúncio, quando você está preenchendo todos os campos, em cima ele vai ter
um círculozinho onde ele vai ser preenchido cada vez que você coloca alguma informação lá dentro. Isso diz respeito à qualidade do seu anúncio. Isso interfere até como você aparece no leilão, perfeito? Então aqui a gente vai estar trabalhando sempre com os anúncios no mínimo bom. Eu coloco algumas palavras-chave que fazem sentido, lembrando, grupo de concorrentes, eu não posso colocar palavra-chave no meu concorrente, então a gente vai estar utilizando algumas palavras-chave e aí a qualidade do nosso anúncio tende a ser bom. Acima do bom é o excelente. O ideal é que a gente sempre trabalhe com um grupo bom, no mínimo bom ou excelente. Outros recursos disponíveis também que a gente pode estar utilizando e que vão fazer sentido para interferem na qualidade do nosso anúncio são o quê? Fotos da nossa farmácia, snippets estruturados, frases chamarizes, as próprias descrições do nosso anúncio. Se eu tiver a verificação de anunciante, e provavelmente para a farmácia vai ser obrigatório, em questão de tempo você vai ter que fazer essa verificação do anunciante, então aí você consegue também estar utilizando o logo da sua farmácia, então é interessante que você use todos esses recursos para deixar o seu anúncio redondinho. Lembrando, isso é para anúncio de rede de pesquisa. Anúncio de ligação, ele é um pouco mais direto, ele tem menos campos a serem preenchidos, tá? Então você vai ter ali 2 títulos, o nome da sua empresa, mais 2 descrições, por exemplo, e o número de telefone. Não tem como você seguir esse método, essa construção de campanhas e não ter resultado. Claro, vai ter interferência das suas otimizações, aplicação de recomendações, aplicação de recursos automáticos. Então, jogo de palavras-chave. Por exemplo, eu tenho uma palavra-chave aqui de farmácia com o nome de um concorrente, por exemplo, que me trouxe uma conversão e custou R$15, enquanto eu tenho outra palavra-chave que me trouxe 5 conversões e custou R$2. Então, eu preciso fazer esse balanceamento quando as campanhas estiverem no ar para ir otimizando elas. E por fim, na parte de atendimento, a gente vai ter um padrão no atendimento. Aqui eu tenho um script base que eu trouxe para vocês, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para os atendentes. Por exemplo, você está dizendo que eu preciso que meus atendentes aqui na farmácia atendam de um formato padrão. Tá, qual é esse formato padrão? Você consegue me ajudar? A gente tem um script para isso também. Aqui, nesse script, a gente vai passar por alguns pontos. Por exemplo, ele é totalmente adaptável, então você pode adaptar conforme a realidade do seu cliente. Na verdade, ele não precisa aplicar exatamente o que está aqui, mas é ideal que ele siga esse passo a passo, pelo menos os pontos principais. Quais são eles? Primeira mensagem, saudação e objetivo do atendimento, a identificação da necessidade, informações e sugestões, informação sobre produtos complementares ou oferta, o que eu comentei antes para aumentar esse ticket médio, solicitação de dados para entrega, quando a farmácia obviamente entrega, confirmação e fechamento e também os próximos passos e agradecimento. Aplicando esse script aqui, duvido que você não vai conseguir fazer seu cliente de farmácia ter resultado. Então, se você gostou dessa estratégia, deixa seu like aqui embaixo, seu comentário e a sua inscrição. Caso tenha alguma sugestão de próximos vídeos, pode deixar aqui embaixo também, que eu vou estar lendo os comentários e te auxiliando para trazer esse conteúdo. Meu nome é Vinícius Fernandes e te vejo no próximo vídeo.